Assim, né? Aí vamos continuar, né? A nossa aula. Acabou ficando em duas partes para que vocês entendam, porque eu estava gravando, né? Eu estava num sistema online, né? Vamos dizer assim, que eu estou gravando pelo Meet. Aí aconteceu uma queda da internet e eu estou tendo que. Mas a gente continua aqui, né? Certo? Inovação, repetindo aqui, né? Inovação tecnológica, né? Inovação tecnológica significa usar ferramentas técnicas e modelos, né, diferentes, mais tecnológicos para melhorar a criação de produtos e serviços, né? Nesse processo, a empresa adota a tecnologia como uma fonte de inovação, né? Identificando como um fator importante o sucesso, de sucesso, né? Então, a gente sabe lá que eu já falei, né? Como eu falei lá da lousa, né? Que eu falei aí da lousa digital, que que as escolas na época que ela foi criada, né? Elas faziam propaganda dizendo que o professor da escola dela trabalhava com lousa digital, porque ela acreditava-se que aquele recurso, né, é importante para o sucesso da instituição. Por quê? Porque aquele recurso faria com que o professor trabalhasse melhor, o aluno aprendesse mais, né, e dessa forma pudesse ter um ganho, né, sei lá, nos resultados esperados pelas famílias, pelos alunos, pela escola, né. Propriedade intelectual, né, é o conjunto de criação do espírito humano que tem proteção especial na legislação brasileira, notadamente na lei da propriedade industrial e na lei de direitos autorais. Em âmbito internacional, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual é quem coordena sua proteção, tá? Aí os tipos de propriedade intelectual. Nós temos direitos autorais, né? Direito autoral é aquele pertencente a autores de obras intelectuais que sejam expressas por qualquer meio ou estejam fixadas em qualquer suporte, ou seja, não abrangem ideias, certo? Direito patrimonial, em suma, aquele que garanta ao autor extrair benefícios financeiros, né, com a exploração de sua obra. Direito moral, já o direito moral é aquele que basicamente garante aos autores o reconhecimento pela autoria de uma determinada obra, tá? E propriedade industrial, a propriedade industrial, por sua vez, abrange a proteção das patentes, das marcas, dos desenhos industriais e das indicações geográficas que são tratados por lei, né, pela Lei 9.279 de 96, no Brasil. O órgão responsável por proteger a propriedade industrial é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, o INPE. As patentes, né, ainda continuando as patentes de forma objetiva visam proteger as invenções e desdobram-se em invenções propriamente ditas, né, que se caracterizam por sua novidade em solucionar problemas técnicos existentes e em modelos de utilidade que visam trazer uma melhoria funcional. Proteção de marcas, a proteção das marcas que se caracterizam por sinais que buscam individualizar produtos ou serviços, também é de extrema relevância para garantir um desenvolvimento sustentável, né, das empresas e para a proteção dos consumidores, tá? Produtividade versus inovação, né? A gente sabe que a inovação e a produtividade, elas andam juntos, né? Uma acompanha a outra, né? Relação bem estabelecida na literatura econômica, certo? Então, ou seja, é bem definido que a produtividade aumenta à medida que a inovação aumenta.
Por quê? Porque a inovação ela tem sempre o compromisso de evoluir, de melhorar, de aperfeiçoar, né? Então, se eu aperfeiçoo, a produtividade aumenta. Relação bem estabelecida, né, na literatura econômica, destacam-se acima que ela inova, uma escola que ela inova, que ela produz, que ela pesquisa, por exemplo, um instituto federal que ele produz ciência, que ele faz pesquisa, que ele faz extensão, ele tende a se desenvolver mais do que os outros institutos que não fez isso. Um professor que inova, um professor que pesquisa, ele tende a desenvolver. Não, eu não falo, a gente sabe que na realidade do INF, não na carreira em si, mas na área do conhecimento, né? Se ele quer crescer no sentido de produzir, né? No sentido de reconhecimento, no sentido de muitas coisas, ele vai ter que fazer pesquisa, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que estar publicando, ele tem que estar naquele hall ali, né? Nos nomes, né? Que estão sendo referenciados, né? Referenciados na atualidade. A relação entre inovação e produtividade será fortemente influenciada pelo ambiente institucional e macroeconômico do qual a firma opera, né? Então, a relação de inovação e produtividade, ela tem uma relação com a área de atuação, né? Explica explica as substâncias diferentes do nível e correlação entre as duas variáveis dos países e setores, tá? Propriedade intelectual versus inovação, né? Existem relatos de uma relação virtuosa entre as duas, tá? Porém, as opiniões de pessoas que pesquisam o assunto se dividem, tá? Uma série de artigos tem sustentado que a patente não são relevantes para a inovação e que podem até atrapalhar, né? A gente sabe, isso aí é uma questão que fala do equilíbrio entre a patente e a inovação, porque às vezes, caso uma empresa não tenha o retorno, não tenha a propriedade do que ela produz, de uma pessoa, ou seja lá quem for, pode acontecer de tendenciosamente ela não produza, porque ela não vai ter um benefício efetivo, ela não vai ser dona do que ela foi produzido. Então, isso pode impactar, né, na inovação, né? Pode ser que... Aí depois aqui, ó, na revista The Economist, vem dizer aqui, ó, as patentes raramente dão segurança às boas invenções e falham no papel de encorajar a inovação, premiando o esforço dos inventores. A maioria das maravilhas dos tempos modernos, do tear de fiação à estrada de ferro, navios a vapor e lâmpadas a gás, parecem ter emergido sem a ajuda de patentes. Se a Revolução Industrial não precisou delas, por que tê-las, afinal, né? Então, aí é uma crítica que vem dizer, ó, a patente, muitas coisas foram desenvolvidas e foram brilhantes no tempo que ainda não se falava em patente, né? No tempo que ainda não se falava em patente. Por que hoje ela é tão importante para que a inovação ela possa acontecer, né? É uma questão que a gente tem que pensar. Propriedade intelectual versus inovação, ainda tem aí argumentos e evidências a favor, né? Tem gente que vai dizer, não, para a inovação acontecer, tem que haver a propriedade intelectual. A propriedade intelectual ela é indispensável, né? Como aí Douglas North vem dizer, argumenta que a instituição que define e assegura os direitos de propriedade afetam o desempenho econômico na medida em que reduzem os custos de transação e as incertezas do ambiente econômico. Aí depois que vem, argumenta que a aplicação imperfeita de direitos de propriedade pode
integrar o rol de falhas de crescimento nessa direção, mas apurando o foco para a propriedade intelectual. Então, ele vai dizer aí que basicamente ele quer dizer assim, se você não estabelece bem, se você não, a propriedade, como é que vai acontecer a questão da propriedade intelectual, pessoas, instituições vão deixar de pesquisar, vão deixar de produzir, porque ela não tem uma segurança a respeito do retorno que vai ser dado ao que ela produz, né? Barro vem dizer que sustentam que direitos de propriedade intelectual mal definidos reduzem os incentivos para os líderes continuarem inovando e aumentam incentivos para copiar. Projetam que proliferação desse padrão teria implicações negativas para o conjunto da sociedade à medida que esgotam os efeitos do bem-estar imediato das cópias. Veja, o que acontece? Quando eu não tenho segurança de que o que eu produzo vai me dar um retorno, quando eu não tenho segurança de que o que eu produzo, o que eu crio, vai ser meu, eu tendo a não produzir, eu tendo a dizer, a copiar. Eu vou pegar o que está pronto, porque eu posso pesquisar, né? Eu posso pesquisar. É como se chegassem para você e dissessem assim, ó, o que você vai pesquisar, você que vai desenvolver, mas não vai ser seu. Você vai trabalhar nesse projeto, só que no final as suas invenções você não vai usufruir nada delas. Vai ser nosso, que é o que acontece em muitas empresas. Isso aí acontece. As pessoas que desenvolvem realmente são as que menos têm retorno, né? Só que ela desenvolveu com investimento da empresa, de uma instituição, certo? Então, é essa questão que se fala aqui. Propriedade intelectual, inovação, sim, essas empresas, voltando aqui, essas empresas, elas investiram para que pessoas possam desenvolver, porque ela sabe que ela vai ter um retorno, né? Se ela não tivesse essa segurança, ela tenderia a não produzir. Propriedade intelectual e inovação, né? Argumento e evidências contra, né? As patentes, as patentes são mesmo essencial para dinamizar a criação da inovação. Nós realmente precisamos delas para desfrutar de boa música e boa saúde. Ao longo do tempo e através do espaço, a resposta que ressoa é não. Então fica aí uma reflexão, né? A gente sempre pensar, será que que tipo de propriedade intelectual é adequada? Isso aí a gente vai viver pensando, né? Quando a gente pesquisa, quem está produzindo coisas novas vai viver pensando o que será que seria interessante. Será que é interessante eu fazer uma coisa e deixar aberto, ou será que eu reter, né? Isso aí é importante se pensar. Importância da propriedade intelectual varia entre os setores, né? O papel da propriedade intelectual como indutora e viabilizadora de inovações varia entre os setores, né? Dependendo do setor, isso aí vai ser variável. Depende de fatores como estrutura do mercado, estágio do desenvolvimento tecnológico, funcionamento das instituições em geral e aplicabilidade efetiva das regras, né, de propriedade intelectual. Tá? Patente e segredo. Nem todas as invenções são patenteadas, certo? Em alguns casos, as empresas preferem o segredo comercial devido ao rápido progresso, né, técnico e à possível insolência antes mesmo do uso das patentes, ou porque o avanço tecnológico é muito difícil e caro de copiar, tornando a proteção da patente dispensável. Assim, não é surpresa que a propensão a patentear varia substancialmente nas dimensões transversal e temporal, certo? Aí vem aí o equilíbrio, né?
entre proteção e inovação, que tem que ter. Eu não posso proteger demais um produto, porque isso pode dificultar a abrangência do mercado. Só que eu também não posso deixar de proteger, né? Esse equilíbrio a gente vai estar vivendo sempre. A saúde pública se beneficia mais quando existe um equilíbrio entre promover a inovação e melhorar o acesso a medicamentos a preços acessíveis, certo? Então, a saúde ela tende a precisar da inovação, né? Da inovação, porque os medicamentos novos têm que ser produzidos. Porém, é necessário uma regulação para que o preço dos medicamentos, por exemplo, as pessoas possam comprar, né? Então, não pode ser a proteção por proteção. Eu vou proteger aqui e o preço aí ninguém vai conseguir comprar. Não vai adiantar, né? Não vai adiantar porque você não vai conseguir atender o mercado. Você pode ter uma coisa brilhante. Se as pessoas não puderem acessar, não vai adiantar muito, né? E não vai cumprir a função social, pode até deixar de ser sustentável, né? Quando o saldo é desviado demais em favor da inovação, a concorrência geral é sufocada e a saúde pública é impactada negativamente pela diminuição do acesso à alternativa genérica acessível. Então, o que acontece? Quando a inovação ela acontece e o produto se retém com uma empresa só, por exemplo, né? Fica difícil você acessar aquela tecnologia, porque uma empresa só ela domina e você tem dificuldade de acessar aquele produto. No entanto, quando o equilíbrio é desviado demais em favor do acesso, os benefícios à saúde pública de curto prazo derivados do aumento do acesso a medicamentos mais acessíveis comprometem os benefícios de longo prazo para a saúde pública decorrentes do aumento da inovação. Né? Então, essas questões, esse equilíbrio a gente vai ter que estar pensando sempre, tá? Valor econômico da propriedade intelectual, isso é extremamente importante. Como Smith indica, né? Do ponto de vista contábil, as marcas, patentes e direitos de autores têm maior valor que o patrimônio físico das empresas nos segmentos mais relevantes da economia. E do ponto de vista qualitativo, o conhecimento, a experiência, a habilidade e a capacidade de aprender são ativos mais valorizados, tanto nos indivíduos como nas empresas, do que o capital físico, tá? Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. E veja, eu estou disponibilizando aí um material em PDF, tá? Esse material em PDF, eu fiz questão de buscar um material, porque a gente tem aqui no curso pessoas de diversas áreas, tá? Diversas áreas. E as ideias de propriedade intelectual, ela vai sofrer alguma alteração, ela vai ter importâncias diferentes de acordo com a área. Então, eu separei um material que vocês possam estar indo, procurando algo na área de vocês, para que vocês possam estar fazendo a leitura, e até mesmo coisas na área dos colegas também, coisas que não é na sua área, para que você possa ampliar o seu... Eu tinha um professor que ele dizia assim, né? Uma vez a gente estava era um trabalho que a gente fazia eu sou das ciências agrárias, e da educação também, mas minha base lá é das ciências agrárias, e ele vinha dizer, aí uma vez a gente foi lá para o assentamento, né? Era um assentamento do MST, né? E a gente no projeto que a gente estava desenvolvendo, tinha algumas dificuldades. E eu disse para ele, professor, está muito complicado resolver isso aqui, né?
e ele disse assim: Max, você está tendo dificuldade porque você está querendo resolver esse problema com a agronomia. Só que um problema é da agronomia, só que talvez esse problema ele esteja em outra área, né? Ele esteja em outra área. Só que se você só vai identificar se você conhecer essa outra área. Se você não identificar, se você não conhecer, você não vai identificar. E a gente tem que sempre pensar nisso, né? Não é que a gente vai ser especialista em outra área, mas é ter uma noção, buscar um conhecimento, buscar uma aplicabilidade da nossa área em outra área, que isso é super possível, da outra área na nossa área, né? Então, o material eu vou disponibilizar na sala e eu espero que a gente possa ter um ganho. A gente vai trabalhar com a avaliação só no final, tá? No final, a gente vai ter uma série de avaliações e a gente não vai ter uma avaliação dentro da aula, a não ser, vai ter os chats, eu vou ter um feedback de vocês através dos chats, através dos comentários que vocês vão fazendo, né? Da participação de vocês, o feedback eu vou nesse sentido, mas aquela avaliação que eu falo de nota mesmo, a gente só vai ter no final, tá? De nota para vocês, no caso, né? Que é o que vai dizer se vocês estão aprovados ou não, né? Então é isso e vamos lá. Eu espero que a gente possa, durante esse tempo, construir construir bem, tá? Construir bastante, construir coisas relevantes, tá? Coisas relevantes. E obrigado pela participação de vocês, obrigado por aqueles que se ocuparam em estar assistindo a nossa aula, tá? E até a próxima.